Olá, planteira, seja muito bem-vinda ao programa Meu Pomar em Vasos. Aqui eu dou dicas de como você vai ter frutíferas plantadas em vaso em pequenos espaços aí na sua casa. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson Bola, sou especialista em árvores frutíferas em vasos. E esse programa é um esquenta, da Maratona Frutíferas em Vaso. É um evento 100% online e gratuito que eu estou realizando. São 3 aulas do dia 14 ao dia 18, onde eu vou te ensinar como ter frutíferas produzindo em vasos e cultivar um lindo pomar em pequenos espaços. No programa de hoje eu vou falar sobre como acelerar as frutíferas para dar frutos mais rápido. É o que vocês sempre me perguntam aí. Então, até o final desse programa, eu vou te dar as dicas, tudo que você tem que fazer para você aprender a acelerar o processo de frutificação de uma frutífera plantada em vaso. Mas antes de começar, já vou falar logo aí para quem não me segue aqui no YouTube e tal, ou no Instagram, ou aqui no Facebook, aperte em seguir, para toda vez que eu postar um vídeo legal como esse, repleto de informações, você possa ser notificado e vá assistir aí de graça, sem pagar nada. Então, se você não me segue, aperte em seguir aqui, seja lá em qual rede social você estiver, tá bom? Então, aperte em seguir. E também não esquecer de compartilhar esse vídeo para você continuar recebendo, essas dicas. Então, me segue, compartilha o vídeo para ser útil para outras pessoas também. Então, eu anotei aqui no caderno algumas coisas aqui que eu vou falar sobre essa aula. Geralmente são perguntas que vocês me fazem, durante... São perguntas que vocês geralmente me fazem aí. Tá? E só lembrando que a Maratona Frutíferas em Vaso, a inscrição tá aqui se tiver no YouTube, tá nos comentários, se tiver no Instagram, o link tá na bio. Se inscreva, será no próximo dia 14, tá bom? Então, se você não se inscrever, você vai ficar de fora. É uma semana de evento, cheio de aulas, coisas legais aí, tudo de graça para você aprender a ter seu pomar em pequenos espaços. Então, se inscreva, não perca tempo, é de graça, é só você clicar no link, se inscrever e você vai ter acesso a essas 3 aulas gratuitas, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que geralmente vocês me fazem, a pergunta que eu vou responder é: como ter frutíferas produzindo mais rápido plantadas em vasos? Bom, você geralmente me faz muito essa pergunta e eu vou falar para vocês aqui como é que você vai fazer isso para acelerar esse processo aí das frutíferas plantadas em vaso. A primeira coisa que a gente tem que saber é que para uma frutífera dar frutos mais rápido plantada em vaso depende de 2 coisas. São 2 coisas bem simples. A primeira coisa é o tipo de frutífera. Se você escolher a frutífera errado ali, tá? Ela não vai dar frutos em vaso, ou ela vai demorar, para dar frutos em vaso. Ela vai dar frutos, mas ela vai demorar. E a segunda coisa é a adubação dessa frutífera, tá? Então são 2 coisas que vocês geralmente erram. Primeiro, o tipo, como ela foi feito, o tipo de frutífera como ela foi reproduzida. E a segunda coisa é o tipo de adubação que você está dando para ela. Bom, então para começar, eu vou começar falando aí sobre os tipos de frutífera, que é o que a primordial, a primeira coisa quando você vai comprar a frutífera, ou como você vai fazer ela, para você escolher a certa para dar certinho em vaso, para acelerar o processo de frutificação. Então vamos lá. O que são processos de reprodução de frutíferas? Bom, nada mais é um processo de reprodução de uma frutífera, é a forma que ela foi feita. Existem várias formas que uma frutífera é feita, Então a gente vai se atentar a 4 principais formas que a frutífera é feita. Primeiro eu vou explicar para vocês e você vai, durante esse processo, você vai escolher uma delas aí para você plantar ou uma delas ou mais de uma, mas você vai entender aí qual é a ideal para vaso. Antes de mais nada, é importante falar que existem os 4 principais processos de reprodução de frutífera. O primeiro é a semeadura, que é o processo mais natural aí que as pessoas usam aí, para poder plantar. Depois, enxertia, alporquia e estaquia. Geralmente são esses 4 processos aí que servem para poder forma de reprodução de uma frutífera, tá bom? Vou repetir:
semeadura, enxertia, alporquia e estaquia. A semeadura é o processo mais comum e mais utilizado aí ao longo do tempo, que é o processo natural na qual as plantas foram feitas, né? Então, o que é semeadura? É plantar pela semente ou pelo caroço, né? Sei lá, eu de repente pegar lá um pé de abacate lá pelo caroço e tal, fazer o processo de germinação desse pé de abacate, colocar ele lá na água, igual eu explico para vocês, igual tem vídeos aqui explicando como fazer essa germinação do abacate. Aí eu pegar isso, colocar lá na água, ele vai criar raiz, e aí eu vou lá, coloco ele num vaso pequeno ou no chão e ele vai crescer, vai virar um lindo pé de abacate. Ou então eu pegar um simples pé de acerola, igual esse aqui, por exemplo, tá aqui atrás, ó, tá lotado de acerola, tirar a semente, botar ela para germinar lá, ou no copinho ou em qualquer lugar. Quando ela germinar, crescer um pouquinho, eu vou lá e planto ou no vaso ou no solo, aonde eu bem entender. Esse é o processo natural, a gente chama de semeadura, que é plantar pela semente, né, ou pelo caroço, dependendo da frutífera. Bom, quando é feito por esse processo uma frutífera, naturalmente a gente vai ter que respeitar o tempo de cada uma para poder dar frutos. Beleza? Por exemplo, o abacate demora, em média, se você plantar pelo caroço, vai demorar, e ele estiver bem adubado, ele vai demorar, em média, 7 anos para poder dar o primeiro fruto. A jaca também, se você plantar lá pelo caroço, tiver todo o processo certinho e tal, e estiver bem adubado, vai demorar também em torno de 7 anos. Já a acerola que eu estou falando aqui vai demorar mais ou menos 3 anos, né? E aí depende de cada fruto. O pé de limão é depois de 2 a 3 anos também, o pé de manga é em torno de 4 anos, então cada uma tem seu tempo de frutificação. Não adianta eu querer, se eu plantar um pé de abacate pelo caroço, não adianta que ele não vai dar frutos em 2 anos. Isso é natural, é dele, não tem como. Tá? Se eu plantar pelo caroço, se eu fizer a semeadura, ele não vai dar frutos mais rápido, porque eu vou ter que respeitar isso aí. Vou ter que respeitar esse tempo que cada frutífera tem. É o processo natural. Então, esse é o primeiro processo de semeadura. Por que que o processo de semeadura ele não é ideal para se plantar em vasos, tá? Pelo seguinte, quando eu compro uma frutífera feita pelo processo de semeadura, naturalmente ela vai demorar mais para poder dar o fruto. Somente por isso. Só porque ela vai demorar mais tempo. Tudo bem, mas igual o pé de abacate. Se eu pegar esse pé de abacate que foi plantado pelo caroço e plantar no vaso, ele vai demorar, ele vai dar fruto? Vai dar fruto sim, vai dar abacate. Mas vai demorar em torno de 7 anos. Eu não quero esperar 7 anos, né? Então, o pé de manga vai demorar em torno de 4 anos para dar as suas primeiras flores. Então, eu não vou acelerar o processo de frutificação se eu pegar uma frutífera feita por semeadura e plantar no vaso. Sim, ela vai dar fruto sim, claro que ela vai dar, mas vai demorar mais tempo. Então, o processo de semeadura não é ideal para se plantar frutíferas em vaso. Então, qual é o processo que é ideal para se plantar frutíferas em vaso? Qualquer um dos 3, menos semeadura. Alporquia, enxertia, né, e estaquia. Qualquer um dos 3. Mas deixa eu explicar para vocês o que é esses 3 processos, né? Primeiro vamos começar por alporquia. Então, o que é alporquia? Alporquia é o sistema de reprodução de uma frutífera que a gente cria a raiz na própria frutífera. Como assim? Vamos supor, igual esse pé aqui de acerola. Eu venho aqui, escolho uma galha, vamos supor essa galha que está aqui, ó. Escolhi essa galha, um exemplo, tá? Ó, agora eu vou fazer uma muda com essa galha. Aí eu venho aqui, rapo aqui a lateral, tiro a casquinha dela, enrolo uma terra aqui numa sacola, na garrafa PET, ao redor dessa galha e deixo ela aqui durante aí mais ou menos aí uns 90 dias ou até mais. E essa parte aqui, onde eu enrolei, a terra, vai criar raiz. E quando criar raiz, eu vou lá e corto ela aqui, ó, e vira uma nova planta. Então, a alporquia é quando eu pego uma galha de uma frutífera qualquer, pode ser qualquer frutífera, e crio a raiz
na própria planta, e depois que cria essa raiz eu tiro, vou lá e planto no vaso ou planto sei lá, no chão, em qualquer lugar. Isso é auporquia. É um dos melhores sistemas que tem para você reproduzir uma frutífera. Na própria planta mesmo, você não precisa tirar dela. E essa galha aqui, ó, por exemplo, se foi no pé de abacate, se eu fiz lá numa galha do pé de abacate, e aí eu tirei essa galha e coloquei, depois que ela criou raiz e tal, demorou lá, vamos supor, 3 meses, né, 4 meses, criou raiz, eu vou lá e coloco em um vaso. E aí, em quanto tempo vai demorar para dar os frutos? Como essa galha foi tirada de uma frutífera que já deu frutos, é muito importante que você faça a auporquia na frutífera que já deu frutos, lógico, ela vai dar frutos depois de 2 a 3 anos. Ou seja, eu vou acelerar o processo de frutificação fazendo a auporquia. Não vou precisar esperar 7 anos. Em 2 ou 3 anos, se já estiver bem adubado, já vai começar a dar seus primeiros abacates. Então, por isso que é importante você escolher um desses 3 processos, né? Esse aí, por exemplo, que eu acabei de explicar, é a auporquia. É um processo bem simples de fazer e muito eficiente. Bom, o segundo processo é a enxertia. O enxerto, né? É um dos mais conhecidos aí, eu tenho certeza que vocês conhecem. E o que é o enxerto? O enxerto também é uma forma de reprodução que serve para acelerar a frutífera, para dar frutíferas mais rápido, né? O que é o enxerto? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que eu vou lá e planto um pé de abacate pelo caroço. E aí ele está crescendo ali e tal, e cresceu, ficou mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no outro pé de abacate que já deu frutos, corto uma galha dele, tá bom? E aí eu vou nesse que eu plantei pelo caroço e praticamente eu colo uma galha na outra. O de baixo, que eu chamo de cavalo, é o que foi plantado pelo caroço, e a galha de cima é do pé velho de abacate que já deu abacate. Se esse processo der certo, se uma colar, não é bem colar, mas se uma colar na outra e esse galho de cima começar a crescer, então naturalmente, como ele é de uma frutífera, de um pé de abacate que já deu abacate, ele também já vai crescer e já vai dar abacate rápido lá, em torno de 2 anos também, 2 anos e meio. Ou seja, com esse processo eu também acelerei aí a frutífera para dar frutos mais rápido. Tá? Enxertia. A enxertia é um dos processos mais utilizados que tem hoje na indústria e tal, porque é muito fácil de se fazer, tá? E você faz uma frutífera dar frutos bem mais rápido, né? E com isso é uma frutífera mais querida no mercado, onde todo mundo quer comprar. Então esse é o processo de enxertia. Tá? E tem vários tipos de enxerto, né? Tem enxerto por garfagem, por colagem, tem vários tipos aí, mas basicamente isso é o enxerto. E por último, o terceiro processo que faz acelerar uma frutífera para dar frutos mais rápido é a estaquia. É um dos processos que eu particularmente mais gosto de usar pela sua simplicidade. Ele não é tão fácil, tá? Mas é um dos que eu mais gosto de usar pela sua simplicidade. Aí qualquer pessoa pode fazer uma estaquia a partir do zero aí. Agora, por exemplo, para fazer um enxerto, não, eu preciso já ter uma outra planta em casa. E para fazer a auporquia, eu tenho que ter a frutífera em casa também, né? Agora, a estaquia não precisa ter nada, só precisa ter os materiais necessários ali para poder fazer. E o que é estaquia? Estaquia é quando eu tiro uma galha de uma frutífera que já deu frutos e faço alguns processos e tento enraizar essa galha. Tá? Se essa galha enraizar ou na raiz ou na água, tanto faz, mas se ela enraizar, ela vai virar uma nova planta que é clone da mãe, que é clone daquela frutífera que já deu frutos. Então, naturalmente, ela já vai crescer e já vai dar frutos mais rápido, porque a planta mãe, na qual ela foi retirada, na qual é clone, já deu frutos. Então, se for um abacate, que é o exemplo que a gente mais está utilizando aqui, se for um abacate, por exemplo, se eu pegar essa galha de um abacate que já deu abacate, enraizar ela ou na terra ou na água e ela vai virar uma nova planta, ao invés de ser 7 anos aí que a gente vai ter que esperar para dar o primeiro abacate, com esse processo de estaquia vai ser em torno também de 2 anos. Então com isso eu vou acelerar também o processo de fazer uma frutífera dar frutos mais rápido.
Então, esses três, então, só para a gente resumir rapidamente o que eu expliquei aqui para vocês, existe 4 processos de reprodução, né? O primeiro processo é a semeadura, que é o processo natural, né? Que é feito por semente ou por caroço. Eles não são ideais aí para plantar em frutífera, só porque vai demorar mais tempo. Mas se plantar, vai dar fruto sim e tal, tudo normal, mas vai demorar mais tempo dar o fruto. E os outros 3 que são indicados aí para uma frutífera, né, para você plantar no vaso, é uma frutífera que foi feita por estaquia, por alporquia ou por enxertia. Qualquer um desses 3 aí é ideal para você plantar no vaso, porque vai dar frutos mais rápido, não vai precisar crescer tanto para dar fruto, já vai crescer já dando frutos, tá certo? Então é um desses 3 processos aí, beleza? Qual frutífera eu compro para me poder plantar em vaso? Então, quando você for comprar uma frutífera, você pergunta se essa frutífera foi feita por um desses 3 processos: alporquia, estaquia e enxertia. Se ela foi reproduzida por um desses 3 processos, seja lá qual for a frutífera, você pode comprar, porque essa é ideal para pôr em vasos, porque ela vai dar frutos mais rápido. Bola, mas eu posso colocar essa frutífera no solo também? Pode colocar no solo também, não tem problema. Mas para o vaso, ela é melhor para o vaso, porque ela vai dar frutos mais rápido. E para o solo também, né? Você vai comprar uma frutífera que vai dar frutos mais rápido. Então, a frutífera certa para você comprar, para se plantar em vaso, é uma frutífera que passou por um desses 3 processos: enxertia, alporquia e estaquia. Se ela passou por esses 3 processos, pode comprar, porque ela é ideal para se colocar em vaso. Acabei de explicar para vocês, então, a primeira coisa a se fazer quando você quer acelerar uma frutífera para dar frutos mais rápido é comprar a frutífera certa, ou fazer na sua casa, né, a frutífera de maneira correta, que é esses 3 processos que eu falei para você. E a outra coisa que faz uma frutífera acelerar para dar frutos mais rápido é o tipo de adubação que ela recebe, que você está dando para essa frutífera. Isso é muito importante. A adubação é uma das coisas mais importantes para a frutífera dar frutos mais rápido. Mas antes de eu explicar o que é adubação, é muito importante eu explicar uma coisa para você, que é uma dúvida que muita gente me pergunta. Bola, o que acontece se eu plantar uma frutífera que foi feita por semeadura, ou seja, foi plantada pelo caroço ou pela semente, no vaso? O que acontece é o seguinte: ela vai dar frutos, normalmente um dia ela vai dar frutos, né, e tal, mas a única diferença é que ela vai demorar mais tempo para poder dar frutos, somente isso, tá? Mas ela vai ficar normal como todas as outras frutíferas, mas ela vai demorar mais tempo para poder dar frutos aí, para poder dar frutos, né? Mesmo plantado em vaso ou plantado em solo, tanto faz. Se você escolher uma por semeadura, ela vai demorar mais tempo. Essa é a diferença aí de uma por semeadura e uma frutífera feita pelos 3 processos que eu expliquei para vocês. Bom, e quanto tempo ela vai demorar? Depende de cada frutífera. Tem frutíferas, igual eu falei, o abacate, por exemplo, é em torno de 7 anos. O limão, por exemplo, é em torno aí, mais ou menos aí de 2 anos a 3 anos. O pé de manga é 4 anos. Então depende de cada uma. A única diferença é que você vai ter que esperar o tempo de cada uma e adubar bem também, lógico, mas esperar o tempo de cada uma para poder dar o fruto. Agora vamos voltar lá para o processo de adubação que eu falei para vocês. Então, para acelerar o processo de uma frutífera dar frutos mais rápido plantado em vaso, primeiro é como ela foi feita, que eu já expliquei para vocês, e segundo é o tipo de adubação que você dá para ela, que é o que eu vou explicar agora. Bom, antes de mais nada, é importante explicar a importância de uma adubação. A adubação para uma frutífera é uma das coisas mais importantes e uma das coisas que vocês mais erram. Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma adubação? Adubação é eu jogar um adubo em cima do vaso, ali uma bosta de gato? Não, isso não é adubação. Adubação é eu pegar ali uma casca de ovo, quebrar em cima do vaso? Não, isso não é adubação. Adubação é eu pegar ali restos de alimentos, de vegetais e jogar em cima do vaso? Não.
isso não é adubação. A sua frutífera, seu vaso, sua frutífera não é um depósito de lixo. E se você faz isso, você está colocando simplesmente lixo no seu vaso. Ué, Bola, como assim? Isso aí é lixo? A casca de ovo é lixo? É lixo, ainda não virou adubo. Você tem que fazer um processo para isso virar um adubo e aí sim colocar no vaso. O que eu mais vejo é vocês fazendo isso, colocando o resto de alimento em cima do vaso, só colocando lá a bosta de gado em cima do vaso e acha que isso é uma adubação. Isso não é uma adubação. Isso aí, você tá depositando lixo no seu vaso. Pode ser que esse lixo, esse resto de alimento, vire adubo depois de um tempo. Mas isso não é ideal que esse processo, que esse lixo vire adubo, aconteça em cima do seu vaso. Para isso você pode fazer uma compostagem, por exemplo. Você pode ter uma composteira ali e fazer uma compostagem. Beleza? Então isso é a forma errada de adubar uma planta. E também, o que vocês mais perguntam para mim é o seguinte: qual é o melhor adubo para uma frutífera? Cara, não existe melhor adubo para uma frutífera. Pô, se você parar para pensar, se o adubo é como se fosse a alimentação da planta, é a mesma coisa então perguntar qual é a melhor comida. Não existe melhor comida para o ser humano, não é? Existe a melhor comida? Qual é a melhor comida? Não tem. Depende de muita coisa, depende da época que você está. Por exemplo, para um recém-nascido, o melhor alimento que ele precisa naquele momento é o leite de peito. Agora para o adulto já não é legal, não é? E também para um recém-nascido você não vai dar uma feijoada. Então não existe melhor adubo. Se você está esperando uma fórmula mágica, um adubo, um produtinho que você vai colocar na frutífera, somente aquilo ali rapidinho e ela vai dar encher de frutos, você está no lugar errado. O processo de adubação, adubar uma frutífera é um processo. Não é simplesmente você colocar um produtinho ali. A minha frutífera não está dando frutos. Aí eu pergunto para vocês sempre, qual foi o último adubo que você deu para ela? Aí você vai falar, eu coloquei lá um adubo de gado, ou então eu coloquei um resto de alimento. Isso não é adubo. Para você acelerar uma frutífera para dar frutos mais rápido, você tem que fazer um processo. Um dos processos que eu conheço, um dos mais eficientes que eu conheço, é o processo, o ciclo de adubagem. O que é o ciclo de adubagem, Bola? O ciclo de adubagem é um programa de adubação. É um sistema onde eu avalio a planta e vejo qual é o melhor adubo para ela naquele momento. Porque tem planta, por exemplo, que tem que crescer. Adianta eu dar um adubo rico em fósforo e potássio que vai fazer ela dar frutos para uma planta que não vai dar frutos agora? Não adianta nada. Eu tenho que dar uma adubação rica em nitrogênio, que é o macronutriente que faz a planta crescer, ficar bonita ali, se encorpar, ficar verdinha. Igual o pé de manga, por exemplo. O pé de manga, ele dá manga uma vez no ano, uma época do ano. Adianta eu dar uma adubação para ela dar frutos na época que ela não vai dar frutos? Não adianta nada. Então, o ciclo de adubagem nada mais é do que um programa de adubação onde você avalia a planta e vê qual é o melhor adubo para ela naquele momento. Porque cada planta tem um momento. Não adianta eu só dar bosta de gado o tempo inteiro para a planta, se naquele momento está precisando de nitrogênio. Por exemplo, uma frutífera, quando vai começar a dar frutos, igual essa aqui agora, está cheia de frutos, ó, tá vendo aqui esse pé de acerola? A adubação que ela precisa nesse momento é uma adubação para frutos, para fortalecer isso. É uma adubação rica em fósforo e potássio. Agora já uma que está crescendo, igual essa aqui, ó, que é um pé de laranja, embora já tenha frutos, mas ela está em processo de crescimento, uma adubação legal para ela é uma adubação rica em nitrogênio. Então, o ciclo de adubagem é um programa de adubação. Você simplesmente colocar adubos em cima da planta, sem nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de inteligência, você está jogando, isso não é adubação. Isso é simplesmente colocar comida lá para ela lá. Pode não ser a comida ideal para o momento que ela está vivendo naquele momento. Então isso é o ciclo de adubagem. Mas eu sei, o ciclo de adubagem, ele
eu ensino no curso Manual das Frutíferas em Vaso, e muita gente que está aqui assistindo agora não é meu aluno, mas eu vou dar uma dica para vocês no final do vídeo, como você vai fazer um pequeno ciclo de adubagem aí, para vocês começarem um processo de adubação de plantas, para vocês começarem a ter noção e para não ficar sem nada, beleza? Pode ficar preocupado que até o final da aula eu vou explicar como fazer aí um pequeno ciclo de adubagem na sua frutífera. E tendo em vista que a adubação para a planta é como se fosse uma alimentação. Ó, eu vou contar uma história para vocês. Vamos supor que eu vou construir uma casa. Tá, vou construir uma casa. Nessa casa vai ser uma casa de tijolo. E aí eu compro lá todo o material para construir a casa, tudo certinho. E aí no dia lá a madeireira entrega no local indicado todo o material. E aí o pedreiro começa a fazer a casa. Primeiro ele faz a base lá da casa, né? Depois ele vai subir as paredes. No momento que ele vai subir a parede, não tem tijolo. De repente a madeira não entregou tijolo. E aí o pedreiro vai lá e me liga e fala: Bola, não tem como eu fazer a casa porque não tem tijolo. Da mesma forma acontece com a frutífera. Não tem como a frutífera fazer o fruto se não tem os dois macronutrientes principais ali na sua alimentação para ela poder dar o fruto, que é o fósforo e o potássio. Então, por isso, vocês me perguntam: a minha frutífera só deu flores, mas não deu fruto. Exatamente por causa disso, porque não teve o macronutriente para ela fazer. É igual a casa, se não tiver o tijolo, não tem como fazer. Então, a mesma coisa é a frutífera. Se não tiver esse macronutriente, não tem como fabricar o fruto. Ela até tenta, mas não dá. Eu tenho um pé de limão que tem 10 anos e não dá mais frutos. Falta de adubação. Falta desses dois macronutrientes, tá bom? Que é o fósforo e o potássio, porque eles é que fazem aí a fruta, o pé de fruta fazer o fruto. Então, eu expliquei mais ou menos para vocês aí a importância da adubação para a frutífera dar frutos mais rápido. Se ela não tiver essa oferta de macronutrientes ali no momento que ela precisa, ela não vai dar o fruto. E pensa comigo, um vaso, por exemplo, que não tem como a raiz sair para algum lugar para procurar esses macronutrientes, como é que ela vai fazer? Porque se ela está plantada no solo, beleza, porque quando ela está plantada no solo, a raiz pode correr, ir para vários outros lugares aí e tal, para poder caçar esses macronutrientes. E ela plantada no solo, plantada no vaso, não tem para onde correr. Por isso é mais importante ainda, uma frutífera plantada em vaso, ela demanda de muito mais cuidado do que uma frutífera plantada no solo. Então é muito importante que você mantenha esses macronutrientes nela para ela poder dar o fruto, tá bom? É lógico que o ciclo de adubagem é o melhor sistema que tem para isso, mas como nem todo mundo aqui tem um ciclo de adubagem, eu vou dar uma dica para vocês aqui como é que vocês vão fazer um pequeno ciclo de adubagem para vocês poderem iniciarem em adubação de frutíferas em vaso. Como é que você vai fazer aí? Bola, eu tenho um pé de goiaba, de manga, qualquer frutífera está plantada no vaso, como é que eu posso começar a fazer uma adubação para ele aí, independente de qualquer coisa? Como é que eu vou fazer isso? Eu não entendo muito de adubagem, mas como é que eu começo aí? Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? A primeira coisa que você tem que fazer é ofertar o máximo de macronutriente. Então vamos lá. Eu vou ensinar para vocês como é que você vai fazer com dois tipos de adubo. Um primeiro é o Forte Frutas. Você vai comprar o Forte Frutas aí em algum lugar, na agropecuária ou em casas que vendem planta ou na internet, tá? Pode comprar um potinho pequeno assim, ó, Forte Frutas. E o segundo adubo é o Sempre Verde. Sempre Verde é um adubo rico em nitrogênio aí, e é um adubo bom para você, ou Sempre Verde ou o NPK 10-10-10, um desses três aí. Um desses dois, tá bom? Ou Sempre Verde ou o NPK 10-10-10. Então vamos lá. Primeiro, vou comprar o Forte Frutas. Segundo, o NPK 10-10-10 ou o Sempre Verde. O NPK 10-10-10 ou o Sempre Verde são ricos em nitrogênio. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma adubação a cada 15 dias. Primeira adubação que você vai fazer é o seguinte. Você vai pegar esse Forte Frutas, vai dissolver 2 colheres de água, 2 colheres de sopa em 2 litros de água, vai misturar lá até ficar dissolvido e você vai regar a sua planta com esse adubo aí. Eu vou repetir, 2 colheres de sopa em 2 litros de água, você vai regar o seu vaso. Qual é a quantidade? A quantidade que tem para regar ali mais ou menos, tá bom? Regou,
Pá. Depois de 15 dias, você vai pegar o NPK 10-10-10, vai dissolver 2 colheres em 2 litros de água também e vai regar o seu vaso com esse NPK 10-10-10. Então, em 15 dias eu faço com Forte Frutas, depois de 15 dias o NPK 10-10-10. Isso já vai dar um norte sobre adubação de frutífera para vocês. Primeiro, esse tipo de adubação é uma adubação líquida, onde mais rapidamente a frutífera vai absorver os adubos, porque já está dissolvido em água. Não vai precisar fazer o processo de decomposição ali no vaso, já vai estar dissolvido em água. Segundo, o Forte Frutas é rico em fósforo e potássio, e o NPK 10-10-10 é rico em nitrogênio. Então, basicamente aí quase todos os adubos que ela vai precisar. Eu chamo esse tipo de adubação como adubação de cobertura. Você faz a cada 15 dias, ofertando para a frutífera o maior número de macronutrientes que ela precisa. Só para vocês terem noção, o ciclo de adubagem, por exemplo, existe 4 tipos de adubações. Esse que eu estou falando para vocês é apenas um, tá? Que é a adubação de cobertura. Então daí você vê a importância de adubar de maneira correta uma frutífera. E se você colocar muito adubo para a frutífera, também não é bom, gente. Pode ter uma intoxicação, ou então ela pode não ingerir, não dá tempo de ingerir os macronutrientes que tem ali para ela. Então no final você pode até matar a planta, ou então ela não pode dar o resultado que você espera, que dê frutos e fique bonito e forte. Então o excesso de adubos também mata ou não dá resultado para uma frutífera. Da forma que eu expliquei para vocês aí agora, esses dois adubos aí com essa adubação de cobertura já vai dar um norte e vai ser muito bom para você iniciar nesse processo de adubação de frutíferas. Então, só para a gente resumir rapidamente o que eu expliquei para vocês, para acelerar uma frutífera, para dar frutos mais rápido no vaso, a primeira coisa é escolher a frutífera certa, né? Foi feita pelo processo correto aí que eu expliquei para vocês, que é o processo de alporquia, enxertia ou estaquia. E a segunda coisa é fazer as adubações necessárias. Vocês não fazem as adubações da planta. Vocês só jogam lá um adubo por cima e tal e acham que aquilo ali é uma adubação. Então, se você fizer essas duas coisas de maneira correta e alinhadas, a primeira escolha, né, da frutífera e depois fazer a adubação correta, ela vai dar frutos mais rápido. Ela vai, certeza que ela vai dar, lógico, ela tem que estar pegando o sol, você tem que regar ela, isso é o básico, né? Você tem que regar ela, manter ela úmida e manter ela pelo menos aí 2 horas de sol por dia e tal, ela vai dar frutos. É lógico que tem uma série de outras coisas, né, que não dá nem para explicar nesse vídeo, né, como controle de pragas, né, se a frutífera estiver sendo atacada por praga, ela não vai dar frutos. Como a poda correta, o sistema de poda, se não fizer a poda correta, ela vai dar pouco fruto, ou então não vai dar frutos também. É igual essa que está aqui atrás, aqui, ó. Você pode ver, ela tá cheia de frutos, né? É um pezinho de acerola, tá apontado num vaso pequeno aqui, tá, ó, aqui embaixo tá cheio de frutos aqui no chão, que tá caindo, né? Ela foi podada. Você vê como é que ela tá bem bonitinha, tá no tamanho ideal. Por que ela tá muito, ela tem vários tipos, ela tá muito cheia, muito encorpada em frutos? Porque eu fiz todos esses processos, podei, e ela não está sendo atacada por pragas. Então é isso que faz a gente acelerar o processo, né, de uma frutífera dar frutos mais rápido. Só lembrando para vocês que estão abertas as inscrições da Maratona Frutíferas em Vasos, evento 100% gratuito e online, que vai acontecer do dia 14 ao dia 18. São 3 aulas, onde eu vou te explicar o caminho correto para você ter frutíferas produzindo em vasos e cultivar um lindo pomar em pequenos espaços. Vou explicar tudo sobre isso nessa maratona. Se você quer fazer parte dessa maratona, se você quer assistir essas aulas que são gratuitas e é tudo online pela internet, você tem que se inscrever, tá bom? Se você está vendo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, é só clicar na bio desse perfil, ou se for pelo YouTube, tem aqui nos comentários o endereço da inscrição. É muito importante. Se você quer saber tudo, lá é o local onde eu vou poder explicar tudo com calma, como tudo funciona, como é que a gente faz tudo. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora e quer participar, então se inscreva, tá bom? Não perca tempo, as inscrições elas vão somente até o dia 14.
E no próprio dia 14 já tem a primeira aula. É tudo gratuito e online. Se você quer ter frutíferas produzindo em vasos e cultivar um lindo pomar em pequenos espaços, essa é a oportunidade. Se inscreva e não perca tempo. Tá certo? E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar ele, tá? De me seguir aqui nas redes sociais. Toda vez que você compartilha ou você comenta, você está indicando para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube que você quer continuar recebendo essas dicas. Então, se você quiser continuar recebendo essas dicas, compartilha, comenta, tá? Curte, indica alguém, que aí essas plataformas vão entender que você quer continuar recebendo meu conteúdo e você vai continuar recebendo meu conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até agora. Um beijo no coração de vocês e fiquem todos com Deus.